Olá, pessoal. Eu sou Isabela Pierce. Acredito que muitos de vocês que estão me assistindo já me conhecem, devem ter sido meus alunos, ou são amigos, colegas de trabalho, já me viram em alguma palestra, algum evento. Mas, enfim, para quem não me conhece, eu sou advogada, sou também professora, pesquisadora e me considero uma desenvolvedora de projetos e iniciativas na área do desenvolvimento sustentável. E eu estou aqui para falar com vocês, até passei um pouquinho de maquiagem para tirar a cara batida, porque esses dias têm sido difíceis, né? Eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo. Todo mundo já deve estar cheio de informações, as informações estão voando de um lado para o outro, mas eu queria aproveitar que eu já tenho um estudo aprofundado sobre o tema do crescimento exponencial em outras áreas, ok? Na área do desenvolvimento sustentável, que é a minha área, mas é a mesma lógica do que está acontecendo no mundo agora. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é o crescimento exponencial, que outras áreas que a gente vê essa curva ascendente, assim, vertiginosa do crescimento exponencial, porque se vocês conseguirem compreender o que se trata isso, esse crescimento exponencial, aí sim vocês terão entendido o que é que nós estamos vivendo e o que é que nós vamos viver nas próximas semanas e nos próximos meses. O que a gente está vivendo agora, eu não quero ser apocalíptica e não é apocalipse falar sobre isso, mas é uma guerra mundial. É uma guerra mundial contra um vírus. A gente sempre pensou em guerras mundiais contra países entre si, na verdade não é mais. É a humanidade inteira contra um vírus, ok? O Bill Gates até já deu umas declarações alguns anos atrás falando que a terceira guerra mundial seria essa. E é isso que nós vamos enfrentar nos próximos meses. A situação é muito séria, a situação vai nos exigir muito, vai ser um desafio mundial, mas existe esperança do outro lado, existe esperança sim, claro, que nós vamos enfrentar isso da melhor maneira possível, com os melhores recursos, com as melhores informações e com a população bem informada. Então, justamente, e eu falo aqui com vocês agora não só na qualidade de professora pesquisadora, mas principalmente de cidadã, com a intenção de melhor informar todo mundo e melhor fazer as pessoas entenderem o que significa o crescimento exponencial, é que eu venho gravar esse vídeo para vocês. Eu não vou falar de temas que não são a minha especialidade, eu não vou falar o que é um vírus, como é que o vírus se propaga, etc., porque isso é para o pessoal da biologia, das áreas da saúde. Eu vou falar sobre aquilo que eu tenho especialidade, que é sobre crescimento exponencial. E aí, claro, quando a gente olha outros casos de crescimento exponencial, quando a gente entende a lógica do crescimento exponencial, a gente entende o que é o coronavírus e por que ele é tão temeroso, por que ele está literalmente parando o mundo, né? A gente tem vírus, outros tipos de vírus, muito com a taxa de mortalidade muito maior, muito mais letais, digamos assim, do que o coronavírus. E eu acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando, porque o mundo está parando por conta de um vírus que a taxa de mortalidade nem é tão alta quanto o vírus da raiva, por exemplo, ou mesmo contra a gripe H1N1. Por que o mundo está parando? A chave para compreender isso é entender o crescimento exponencial, a velocidade com que a contaminação acontece. E aí, para quem não me conhece bem, então acho que vale, como as informações estão rolando muito e pode ter muita informação mal dada por aí, então vale eu apenas dizer um pouco mais quem sou eu e por que eu vou falar sobre crescimento exponencial, porque eu me sinto segura para falar sobre crescimento exponencial com vocês. Há mais de 20 anos eu estudo o tema do desenvolvimento sustentável e já há uns 10 anos ou mais eu atuo profissionalmente nessa área e um dos subtópicos, né, um dos subtemas que a gente estuda dentro do desenvolvimento sustentável é crescimento exponencial. Tanto esse crescimento exponencial de impactos ambientais, né, de problemas ambientais, como a mudança climática, ela também tem esse crescimento exponencial, como também outros temas que têm crescimento exponencial e que estão relacionados à ideia do desenvolvimento sustentável. Para a gente entender desenvolvimento sustentável, a gente tem que entender como é a dinâmica do crescimento da população, como é a dinâmica do crescimento da economia no mundo. Então, quando a gente olha para, por exemplo, o gráfico do crescimento econômico no mundo, desde a Revolução Industrial até hoje, é um crescimento econômico exponencial.
O gráfico do crescimento da população no mundo, desde também da Revolução Industrial até hoje, é um gráfico de crescimento exponencial. E aí, estudando todos esses temas ao longo desses anos, né, desses muitos anos de estudo, eu me sinto segura para falar sobre isso com vocês e fazer aí essa relação com o coronavírus. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é uma metáfora que a minha professora, orientadora do doutorado, a doutora Alexandra Aragão, da Universidade de Coimbra, sempre falava nas aulas dela, né? A minha tese de doutorado está depositada, mas eu não posso compartilhar com vocês, infelizmente, porque eu falo dessa metáfora na tese de doutorado, porque eu estou aguardando defesa, tá bom? Mas eu já posso falar essa metáfora para vocês, não é problema nenhum. Então, para falar dessa metáfora, eu quero mostrar uma figurinha para vocês. Vamos lá. A gente vai agora começar a entender o crescimento exponencial. Eu vou virar aqui a câmera para vocês verem o vídeo, tá bom? Não sei se está pegando aqui. Ok? Tá pegando. Pronto. Então, pessoal, é o seguinte. Esse daqui é o nenúfar. É uma plantinha que cresce sobre a superfície da água, tá bom? E o nenúfar, ele aparentemente não é perigoso se ele não está ocupando a superfície do lago inteiro, tá? Mas no momento que o nenúfar ocupa a superfície do lago inteiro, ele impede o lago de, enfim, da luz do sol entrar e do plâncton fazer a fotossíntese, enfim, ele mata a vida no lago. Então, é preocupante quando o nenúfar cobre a superfície do lago inteiro. Quando ele está só um pedacinho, assim, os pedacinhos, não é tão preocupante. Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte experimento. Você vê que o nenúfar está ocupando aqui um pedacinho pequeno do lago, ok? E aí você sabe que o nenúfar tem crescimento exponencial. Significa que a cada dia ele dobra de tamanho, ok? E alguém diz para você, chega lá um biólogo e diz para você, ele olha para aquela cena, tem um nenúfarzinho no cantinho do lago, só um. E ele diz para você o seguinte, olha, vai demorar 30 dias para o lago inteiro estar tomado por nenúfars. Ou seja, o lago vai morrer depois que ele ficar tomado por nenúfars, tá bom? Aí você, enquanto prefeito daquela cidade, por exemplo, enquanto, enfim, gestor daquele lago, pensa, eu não preciso agir agora no primeiro dia, enquanto só tem um nenúfar lá no cantinho do lago. Eu preciso agir quando já tiver, sei lá, metade do lago inteiro tomado por nenúfar. Quando tiver metade do lago inteiro já tomado por nenúfar, aí eu vou agir. Aí é hora, o problema já tá grande, ok? Tá perigoso, então é hora de agir. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Se o nenúfar dobra de tamanho a cada dia, vocês conseguem pensar em qual dia, dentro desse um mês, dentro desses 30 dias, ele vai ter tomado metade do lago e aí o prefeito vai agir, o gestor do lago vai agir? Qual será o dia? Será no segundo dia, no terceiro dia, no 10º dia do mês? Quando é que o gestor vai sentir o perigo real para começar a agir? Resposta. Querem tempo para pensar? Mas enfim, a resposta. No 29º dia, somente no 29º dia, o nenúfar vai ter tomado a metade do lago. Porque, vejam, ele vai crescendo devagarinho. No primeiro dia, ele é 1. No segundo dia, ele é 2. Ainda está lá no cantinho do lago. No terceiro dia, ele é 4. No quarto dia, ele vai ser 8. E ele vai crescendo lá no cantinho do lago devagarzinho. Ele só vai tomar a metade do lago no 29º dia. E aí o prefeito vai dizer, o gestor vai dizer, opa, tá na hora de agir. Quanto tempo vai sobrar para o gestor agir? 1 dia. Porque no outro dia, no 30º dia, o nenúfar já vai ter tomado o lago inteiro. E aí o lago vai morrer, ok? Então, o crescimento exponencial, ele começa devagarzinho, a gente vai olhando ele crescer e vai pensando, não, tá muito longe. O nenúfar tá só na metade, no pedacinho do lago. Tá muito longe, tá muito distante de nós. E ele vai crescendo lentamente, você não vai percebendo. De repente, não mais que de repente, ele se torna um monstro. E ele nos deixa pouco tempo, pouquíssimo tempo para agir. Na metáfora do nenúfar, se o prefeito decidiu que só vai agir quando ele estiver na metade do lago, o tempo que ele vai ter para agir é 1 dia, sendo que há 29 dias atrás ele já sabia do problema, ok? Então vamos voltar aqui. Pois bem, pessoal, então o fato é que nós estamos vivendo a metáfora do nenúfar agora.
já tem aí alguns meses que surgiu o coronavírus, né? Que surgiram os primeiros casos de coronavírus, desse coronavírus lá na China. E a gente foi olhando isso crescer, chegou até em outros países de forma muito drástica, como foi na Itália. E aí, somente agora está caindo a ficha de que é preciso agir agora para não deixar acontecer, não deixar repetir o que aconteceu, por exemplo, na Itália. Mas o que foi que aconteceu na Itália e o que é que tem um risco de acontecer aqui no Brasil se a gente não tomar as medidas adequadas? Pois bem, vamos voltar então para o nosso... Vou só virando esse computador, né? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, porque eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo na Itália e no mundo. Lembrando, esse daqui é um gráfico que mostra também um crescimento exponencial, mas falando do crescimento econômico no mundo, desde a Revolução Industrial foi aqui, e aí de repente o mundo cresce, a economia do mundo cresce, ok? Pois bem, quando a gente vai para um gráfico seguinte, eu estou aqui lutando contra a tecnologia. Pois bem, quando a gente vai para um gráfico seguinte, a gente tem um outro exemplo de crescimento econômico exponencial, que é o da população mundial. Também ali, logo depois da Revolução Industrial, ela faz essa curva aqui, ela sobe para cima. Ela demorou muito tempo, ela demorou milhares de anos para chegar aqui em 1 bilhão e 500 mil pessoas e, de repente, em menos de um século, ela explode e a tendência é que vai continuar crescendo aí nessa mesma curva lá para cima. Ok? Então, são exemplos de gráficos de outros casos de crescimento exponencial do mundo em outros temas, ok? Para vocês verem que esse gráfico vai se repetir aqui na curva do coronavírus, que é o que eu vou mostrar. Pois bem, então, passando aqui para a curva do coronavírus, vejam, foi exatamente isso que aconteceu, não só na China, mas também em outros países agora fora da China. É a mesma curva. Aqui em outros países também que já estão sentindo. Esses gráficos aqui, inclusive, eu mandei para alguns contatos meus há uma semana atrás. Esses dados aqui, inclusive, são de uma semana atrás. Já era possível ver uma semana atrás esse crescimento exponencial acontecendo em outros países do mundo. E agora a situação está pior por lá. Pois bem, e aí o que é que pode acontecer aqui no Brasil? Qual é o grande medo? O grande medo é o seguinte. Aqui no Brasil, aparentemente, são poucos casos, apesar da gente já estar chegando aí perto do 1000, do milésimo caso, ok? Mas muitas pessoas podem achar, não, são apenas 1000 casos. A gente ainda não está como na Itália, que já está ali nos 20 mil casos, ok? Lembra do nenúfar. O nenúfar, ele vai crescendo devagarzinho, de repente ele dá esse salto, porque no dia seguinte ele dobra de tamanho, e aí depois ele dobra de tamanho, e dobra de tamanho. Então, o momento de agir é justamente enquanto ainda é um pouco nenúfar lá no canto. O momento de agir é justamente agora que o problema não se tornou catastrófico, ok? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que os casos estão subnotificados. E isso no mundo todo. Isso não é uma exclusividade do Brasil, é do mundo todo. E por que os casos estão subnotificados? Porque as pessoas demoram para apresentar o sintoma. O vírus ele pode ficar incubado aí durante vários dias e só depois de vários dias as pessoas apresentam os sintomas, ou tem umas que nem sequer apresentam, mas ainda assim transmitem o vírus, ok? E aí, esse gráfico aqui, por exemplo, ele nos mostra como que lá na China, o que estava acontecendo de realidade, ok? Como é que as pessoas estavam se contaminando numa alta velocidade, mas o governo só tinha ciência, só tinha os dados oficiais das pessoas que ficavam doentes. Mas as pessoas que ficam doentes, elas já foram contaminadas dias atrás. Então, o número de casos de pessoas doentes, ele reflete o passado, reflete a contaminação de vários dias atrás e não o presente. Significa que nesse momento, se nós temos 1000 casos de contaminação, quase 1000 casos de contaminação no Brasil confirmados, a gente já deve ter por aí, de fato, um número muito maior de casos reais, ok? De pessoas que já estão contaminadas e não sabem que estão contaminadas e estão circulando. Eu posso estar contaminada, você aí que está me assistindo pode estar contaminado e não sabe disso, porque os seus sintomas, por exemplo, podem aparecer só daqui a alguns dias. Então, existe um grande descompasso entre os dados que estão confirmados
e aquilo que é real, os casos que já estão circulando por aqui. A gente está sempre olhando nesses dados estatísticos para o passado, né? As pessoas que apresentaram sintomas que foram contaminadas vários dias atrás. E é por isso que é a segunda razão para a gente agir de forma urgente. Se existem quase 1.000 casos confirmados, significa que já deve ter muito mais casos reais, as pessoas se contaminando por aí. E por isso que o isolamento social é fundamental agora. É fundamental esse isolamento social agora, pessoal. Pois bem, então avançando aqui no nosso gráfico, o que a gente tem é o seguinte. Estão olhando aí? Ok. Esse daqui é um gráfico que apareceu em muito lugar já. E, pessoal, todos esses gráficos são de estudos científicos. Depois, quem quiser, é só me enviar um comentário, um e-mail, que seja, que eu envio os estudos científicos originais para vocês, tá bom? Mas, bem, esse gráfico aqui é de um estudo científico, já foi traduzido para o português. E você já deve ter visto ele na televisão e nas redes sociais, em tudo que é lugar, porque é um dos gráficos mais difundidos. O que é que esse gráfico diz? Diz basicamente o seguinte. O que a gente tem visto, por exemplo, na Itália, é isso daqui, ó. Eles não tomaram as medidas de isolamento social de forma rápida, de forma urgente. Então, as pessoas com vírus contaminadas sem saber ficaram circulando, ok? E aí, agora que os doentes estão aparecendo em massa e, enfim, infelizmente, muitas mortes em massa, ok? Então, se as pessoas circulam contaminadas, como a velocidade de contaminação do vírus é muito rápida, cada pessoa tem o potencial de infectar 8 pessoas, ok? Como a velocidade é muito rápida, a gente vai ter um pico muito rápido da epidemia. Basicamente, todo mundo fica doente ao mesmo tempo, ok? É como se a população inteira do país, se o país não tiver isolamento social, a população inteira do país vai ficar doente ao mesmo tempo. Okay? Então, mesmo que o vírus tenha uma taxa de mortalidade baixa, imaginem o que é a população inteira de um país doente ao mesmo tempo. Os casos graves são proporcionais ao número de pessoas que ficam doentes. Então, se a gente pegar, já são as estatísticas oficiais, dos 100% de pessoas que ficam doentes, desses 100%, 20 precisam de hospital. Dessas 20 pessoas que precisam de hospital, 20% que precisam de hospital, 5% precisa de UTI. Desses 5% que precisa de UTI, mais ou menos 2,5% precisa do respirador mecânico, ok? Aquele aparelho que ajuda a respirar. Então, é o seguinte, se a população inteira do país ficar doente ao mesmo tempo, a gente vai ter 2,5% da população do país precisando de respirador mecânico. E aí eu pergunto, tem respirador mecânico para todo mundo? Não tem. Ah, dá para fabricar? Dá. A Itália, agora, a fábrica da Ferrari, vai fabricar respiradores mecânicos, ok? Porém, até o momento que se fabrique, que eles fiquem prontos e tudo mais, as pessoas já vão ter morrido, ok? Então, tudo aqui é questão de timing, de tempo. Não dá tempo de fabricar respirador mecânico para todo mundo se nós entrarmos nessa curva bem aqui. Os profissionais da saúde não vão conseguir atender a todo mundo, não vai ter equipamento, UTI, médico para todo mundo, se a gente entrar nessa curva bem aqui, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Por isso é que a gente está fazendo isolamento social. Por isso é que o isolamento social lá na China foi a única coisa que se mostrou eficaz. E por isso é que a Itália está correu agora nos últimos dias para fazer isolamento social total da população, só os serviços essenciais funcionam, ok? Como também essas medidas já foram adotadas em alguns estados do Brasil. Pois bem, então o que a gente pretende é achatar a curva. Vocês vão ver muito essa expressão nos próximos dias. Achata a curva. Significa dizer, coloca as pessoas em isolamento social, dentro de casa, deixa funcionando só os serviços essenciais, supermercado, farmácia e tal, porque assim diminui a velocidade do contágio. As pessoas vão pegar esse vírus em algum momento, nos próximos meses, ok? É inevitável, é um vírus que a gente não tem vacina ainda para ele, mesmo que venha a ter vacina, vai demorar a vacina para aparecer, que não vai ser de uma hora para outra. Então, inevitavelmente, praticamente todo mundo vai pegar o vírus em algum momento, mas a ideia é que as pessoas peguem em momentos diferentes. A ideia é que as pessoas não fiquem doentes todas ao mesmo tempo. Porque se as pessoas pegarem momentos diferentes, aí aquelas pessoas que forem precisar da UTI, que forem precisar do respirador mecânico, vão ter
respirador mecânico para elas, ok? Vai ter, se a gente não colocar todo mundo doente ao mesmo tempo. Então, a ideia é achatar a curva, porque essa linha aqui que vocês estão vendo, essa linha tracejada, é a capacidade do sistema de saúde. É, por exemplo, a quantidade de respiradores mecânicos que existe, de leitos de UTI, de profissionais da saúde que estão ali para cuidar das pessoas. Então, se a capacidade do sistema de saúde é essa, a gente tem que fazer o máximo para o número de doentes ficar abaixo da capacidade do sistema de saúde, para que esse sistema dê conta de atender as pessoas. E se ele der conta de atender as pessoas, aí a notícia é muito boa. A boa notícia é que a taxa de mortalidade fica baixa, ok? Fica baixa porque vai ter respirador para as pessoas que precisarem. A Alemanha tem conseguido atender, por exemplo, as pessoas que têm ficado doentes. Mas por quê? Porque ela está conseguindo, pelo menos agora nesse primeiro momento, deixar a curva de doentes abaixo, pelo menos aqui na linha, do sistema de saúde. Não é o que está acontecendo com a Itália está nesse gráfico bem aqui, ok? E é por isso que lá as pessoas estão morrendo às centenas ao dia, infelizmente, ok? E aí, o que é muito importante lembrar também é que quando a Itália começou a ver que os casos estavam aumentando, aí ela trancou as pessoas em casa, como a China já tinha feito. Se não tivesse feito isso de jeito nenhum, podem ter certeza que nas próximas semanas as pessoas iriam morrer, não às centenas, como estão morrendo agora na Itália, às centenas ao dia. Elas iriam morrer milhares ao dia, ok? Porque na hora que se tranca as pessoas em casa, os casos continuam aparecendo em razão das pessoas que já estavam doentes antes de serem trancadas em casas, porque os sintomas demoram a aparecer, etc. Então, a gente está freando o carro, ok? É como se você tivesse deixado o carro na banguela e agora o carro vai frear sozinho, mas ele vai demorar aí vários metros para conseguir frear, tá bom? E, portanto, se a Itália não tivesse trancado as pessoas em casa, se a China não tivesse trancado as pessoas em casa, nas próximas semanas e meses, era o caos total no país, ok? Por isso é que no Brasil a gente tem que achatar essa curva. Nós não somos um país com sistema de saúde de primeiro mundo como os outros países. Graças a Deus temos o SUS, ok, para atender as pessoas que não têm plano de saúde. Graças a Deus existe, mas se no dia a dia normal o sistema já é sobrecarregado, que dirá se a gente tiver um pico como esse? Então, o isolamento social hoje serve para que nas próximas semanas e nos próximos meses a gente mantenha o número de doentes abaixo da capacidade, né, ou dentro da capacidade do sistema de saúde. Pessoal, se a gente não fizer o isolamento social e não conseguir manter, o que vai acontecer é isso daqui. Vejam, isso aqui é a pior hipótese, tá? O pico. Aquela hipótese que tem o pico que todo mundo fica doente ao mesmo tempo. Aqui, verde, são as pessoas que conseguem ter um bom atendimento médico, ok? Conseguem ter um respirador, conseguem ter ali a equipe médica acompanhando. Aqui, roxo, são as pessoas que não conseguem ter acompanhamento médico, ok? E isso daqui, essa curvazinha aqui, inclusive, ela ainda aumenta porque quando a própria equipe médica, diante do colapso do sistema, fica doente também, não aguenta, entra em colapso também, ok? Então, nesse momento aqui, inclusive, o sistema de saúde dá uma queda. Aquele padrão do sistema de saúde que tinha aqui um limite para suportar, ele cai também um pouco, ok? Isso daqui acontece se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, que é o cenário que a gente está tentando evitar, ok? E aí, a gente tem aqui algumas previsões. Vejam. Aqui são 3 previsões para o Brasil. É provável, todas as estimativas estão apontando, com base nos casos dos outros países da Itália, por exemplo, que agora no mês de abril vai ser o pico da nossa curva, o pico das pessoas doentes. Então, o que a gente quer evitar é essa curva mais alta, ok? Essa curva mais alta de um número muito maior de pessoas doentes ao mesmo tempo que eu já mostrei para vocês naquele outro gráfico. A gente vai tentar, com o isolamento social, estamos tentando, graças a Deus, fazer essa curva mais baixa aqui, ok? Pois bem, pessoal, dito tudo isso, a gente vai agora falar de uns números até um pouco mais
assustadores, mas que dão esperança também se a gente adotar as medidas, tá? Vocês devem ter ouvido falar, não sei quem chegou a ouvir falar, que o Reino Unido, alguns dias atrás, tentou a estratégia de não fazer nada, de deixar as pessoas circulando normalmente, de deixar a vida acontecer normalmente, ok? O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que ia tentar essa estratégia. E aí, passado alguns dias, ele teve acesso, né? Os pesquisadores foram lá, correram, fizeram estudos, ele teve acesso a estudos, aos números, a previsões do que iria acontecer. E os pesquisadores fizeram previsões tanto para o Reino Unido quanto para os Estados Unidos, ok? As previsões são assustadoras. Quais são as previsões? Se o Reino Unido continuasse sem fazer nada, sem fazer nenhum isolamento social, se os Estados Unidos não fizessem nada, não fizessem nenhum isolamento social, a taxa, os números de mortos lá no Reino Unido poderia chegar a 1 milhão. 1 milhão de pessoas mortas no Reino Unido se eles não fizessem nada, se não fizessem nenhum isolamento social. E isso, o Reino Unido não tem uma população tão grande quanto o Brasil, ok? Nos Estados Unidos, que tem população de mais ou menos aí 300 milhões de habitantes, o Brasil a gente tem 200 milhões, ok? Então, os Estados Unidos têm uma ordem de grandeza de população parecida com a nossa, do Brasil. Nos Estados Unidos, se não fosse feito nada, se não fosse feito nenhum isolamento social, o número de mortos iria ficar por média aí de uns 4 milhões de pessoas, ok? Então, esse foi o primeiro cenário. Foi isso que fez o Reino Unido voltar atrás na sua estratégia de não fazer nada e começar a colocar as pessoas em isolamento social. Voltou totalmente atrás e disse, ok, a nossa estratégia estava errada, vamos ter sim que adotar isolamento social. Foram esses números catastróficos, tá? Pois bem, para o Brasil, se a gente comparar, né, e eu faço essa comparação, inclusive, de outros pesquisadores, que eu já vi fazendo essa comparação, ok? Já tem lives aí no YouTube, eu até vou colocar uma live aí de um biólogo, PhD, que fez essa comparação, vou colocar também para vocês. Se a gente comparar esse número dos Estados Unidos com o Brasil, no Brasil, a gente teria aí também óbitos na casa do 1 milhão, ok? Do 1 milhão ou mais de 1 milhão se a gente não fizesse nada, ok? Por isso é que é importante fazer agora. Se a gente fizer agora, a gente consegue controlar esse número catastrófico de óbitos para alguns milhares. Eu não sou da área da biologia, nem da área da medicina. Eu estou fazendo uma previsão aqui estatística com base no crescimento exponencial, tá bom? Então, a gente conseguiria ficar aí na casa de alguns milhares, não sei se seriam alguns milhares abaixo de uma dezena ou acima de dezena, ok? Mas não seria um número lá da ordem do 1 milhão. Isso se a gente fizer isolamento social severo, se a gente deixar as pessoas em casa e funcionando apenas os serviços essenciais, tá? Aí a gente tem basicamente 2 caminhos na nossa frente. Ou a gente vai fazer um isolamento social muito severo nas próximas semanas e eu diria meses, ok? Porque a gente ainda não sabe como é que isso vai se comportar, ok? Se todas as pessoas doentes vão simplesmente criar os sintomas e depois vai ficar seguro para circular, a gente não sabe como isso vai, como é que isso vai acontecer. A China agora está conseguindo realmente anular a transmissão local do vírus, mas está todo mundo dentro de casa e eles estão agora com a incógnita no ar, e aí a gente vai soltar o pessoal de novo, vai todo mundo voltar às suas vidas normais, e se o surto surgir novamente, quem não pegou ainda, ok? Pois bem, então, nos próximos meses a gente tem aí esse desafio, ou a gente vai ter essas medidas de isolamento social, a gente não sei como vai ficar realmente, isso daí nossos gestores públicos vão ter esse grande desafio pela frente de como vai garantir renda das pessoas, as pessoas que dependiam de um comércio autônomo, por exemplo, como isso vai ficar, essa questão do isolamento. Ou o outro caminho é inadmissível, que seria deixar as pessoas circularem normalmente, deixar a vida seguir o seu ritmo normal, e aí a gente teria mortes na casa do 1 milhão, ok? Na casa do 1 milhão ou até mais. Que é inadmissível a gente pensar nesse caminho. São nossos tios, avós, para algumas pessoas são pais, mães, que estariam no grupo de risco, ok? Então é inadmissível a gente deixar
essas pessoas tão expostas assim. Além do que, não são apenas pessoas que estão no grupo de risco, que correm risco de fato. Se a gente tiver óbitos na casa do 1.000.000, também pessoas jovens, como eu, como talvez você que está me assistindo, não sei quantos anos você tem, mas está usando uma rede social, talvez você tenha aí uma idade próxima da minha, a gente também estaria em risco. Tanto porque, quanto maior o número de casos, mais a questão do sistema de saúde. Quanto maior o número de casos, mais a curva sobe e menos a capacidade do sistema de saúde de atender. Então, se você tiver o azar de ser uma pessoa jovem, mas que precisou de um respirador, não vai ter respirador para você, né? Já não teria mesmo para alguém da sua família mais velha que iria precisar. Então, pessoal, são números muito desafiadores. A gente vai ter aí esses dois caminhos muito desafiadores pela frente. A gente precisa ter muita calma e serenidade para enfrentar o que vai vir. Procurem se informar o máximo possível, mas se informar a partir de fontes oficiais ou pesquisadores que estão disponibilizando lives, que estão disponibilizando comentários de forma completamente gratuita para ajudar mesmo na conscientização das pessoas. Esse é o momento da gente se ajudar a conscientizar, ajudar a fazer as pessoas compreenderem por que é tão importante ficar em casa agora. Não é amanhã, não é para ficar em casa só amanhã. Vou ficar em casa só quando a situação já estiver dramática. Não, aí não vai adiantar nada. Tem que ficar em casa agora, se você tem essa possibilidade de ficar em casa, ok? E para aquelas pessoas que não podem ficar em casa, que o trabalho tem a necessidade de sair, então para essas pessoas o máximo de cuidado possível, ok? É provável, como eu falei, que praticamente todo mundo em algum momento se contamine com o coronavírus, mas a ideia é que as pessoas não se contaminem ao mesmo tempo. A ideia é fazer essa curva da contaminação não ser tão íngreme e ela ser mais gradual, ficando aqui abaixo, dentro da capacidade do sistema de saúde. É isso. Boa sorte a todo mundo. Procurem também formas de trabalharem, estudarem dentro de casa para a gente não pirar, ok? Vai ser um desafio para todos nós. Eu considero que isso é uma guerra mundial que não é entre os países, pelo menos isso, é contra um inimigo invisível. E se a gente sempre pensou em guerra mundial entre os países, e a gente pegando o exemplo lá da Segunda Guerra Mundial, as indústrias de carros, por exemplo, passaram a fabricar armas. A notícia boa, se a gente pode tirar alguma notícia boa de tudo isso, é que nessa Terceira Guerra Mundial não são países guerreando entre si. Na verdade, os países vão cooperar entre si. A gente vai ter um cenário, a gente já está tendo um cenário de cooperação entre si. As indústrias não vão ser chamadas para fabricar armas, as indústrias vão ser chamadas para fabricar respiradores, ou seja, ao invés de fabricar um objeto para matar, as indústrias vão ser chamadas para fabricar objetos que vão salvar vidas. Então, a gente pode, no final de tudo isso, sair melhor enquanto humanidade, enquanto espécie, ok? Enquanto mundo globalizado, a gente pode sair melhor desse desafio. É uma guerra mundial que pode nos deixar melhor, mais bem preparados e mais cooperativos, muito mais cooperativos do que antes, né? Eu espero que os próximos meses provem isso, provem que a gente tem a capacidade de cooperar em larga escala, de pensar no outro e, por isso, fazer o isolamento social, ok? Eu espero realmente que nos próximos meses, inclusive, a gente desenvolva cada vez mais formas de se comunicar virtualmente. Graças a Deus, a gente já tem tecnologia para fazer isso. Olha aqui eu falando para vocês, as pessoas falando com as famílias virtualmente. Então, a gente vai ter que desenvolver tecnologias para agora, para mais ainda, trabalhar virtualmente. Já existem essas tecnologias, muitas pessoas já trabalham virtualmente, e agora a grande massa de pessoas vai ter que fazer isso, ok? Vamos aprimorar essas tecnologias para a gente não pirar dentro de casa e para a gente manter, enfim, para a gente manter a vida funcionando de alguma forma, não é? E é isso. Um grande abraço para todos vocês e força para todos nós. Tchau.